Olá, mais um Hoje Pode por aqui. Como sempre, uma conversa muito interessante para refletirmos mais sobre o panorama social, sobre o contexto político, sobre o dia a dia, sobre atualidades. Enfim, eu sempre digo que o Hoje Pode, ele acaba sendo um serviço extremamente importante, principalmente no momento atual que nós vivenciamos, né? Com, enfim, uma gama muito grande de informações, com desinformações que acabam sendo sequenciais a esse processo. Enfim, nós estamos aqui para isso, para trazer a luz da verdade através das nossas conversas, dos nossos bate-papos e com pessoas sempre que agregam demais, né? Hoje, especificamente, nós vamos estrear um formato dentro do Hoje Pode, que ainda não tínhamos feito por aqui, uma conversa remota também em virtude da agenda desse nosso entrevistado. Ele segue cumprindo a agenda em Brasília, né? Falamos recentemente, inclusive aqui na nossa coluna política na Redita, sobre a Marcha dos Municípios, né? O encontro entre prefeitos, gestores municipais lá em Brasília, capital federal, e por isso ele segue por lá. Vou logo apresentá-lo por aqui, já vou introduzi-lo ao nosso bate-papo de hoje. Essa edição do Hoje Pode é George Coelho. Ele que está à frente hoje é o novo secretário de Articulação Municipal do Estado da Paraíba e que tem feito um trabalho, na verdade eu diria, George, que é um trabalho sequencial, né? Já que você advém também da FAMUP, que é a Federação Estadual dos Municípios da Paraíba, tem todo um trabalho voltado para a questão municipalista. George, seja muito bem-vindo, é muito bom recebê-lo, viu? Olha, Milena, eu que agradeço de estar participando hoje, pode. É muito importante para que a gente leve essa pauta municipalista tão importante, né, para a sociedade e que a gente leva com essa defesa de sempre levar o melhor para os nossos municípios, Milena. Sem dúvida. Você chega numa pasta, né, muito específica do Estado e num momento também em que os municípios se encontram num certo grau de dificuldade. Você já vem defendendo essa ideia há algum tempo, mesmo quando estava à frente da FAMUP, né? Enfim, nessas viagens a Brasília também, na tentativa de angariar pautas, de lutar por causas municipalistas também na capital federal. Eu queria que você falasse desse panorama atual, dessa sua chegada à secretaria, no momento em que, de certa forma, há uma dificuldade enfrentada pelos municípios no sentido financeiro, enfim. Fala um pouco desse panorama atual do nosso estado, George. Olha, Milena, primeiro eu não me afastei da Federação dos Municípios da Uhum, Paraíba. Eu como presidente porque sim. não gerou conflito de interesse. E eu assumo a secretaria de governo e fico muito lisonjeado de poder trabalhar pela Paraíba, trabalhar pelo governo de Lucas Ribeiro, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal. Aquilo tudo que nós estamos inseridos no contexto da municipalidade e a gente vai desenvolver um trabalho justamente com os municípios, de interação, de fazer com que o Estado chegue mais rápido aos municípios e os municípios também cheguem mais rápido ao Estado. É esse governo que se representa como municipalista. Lucas tem essa sensibilidade de fazer com que a gente chegue mais rápido aos municípios. Entendeu que assim essa secretaria fosse representada pela condição de liderança municipalista que nós temos quanto presidente da Federação dos Municípios. Mas a gente sabe das dificuldades que nós temos quanto municípios na luta incondicional e intransigente, posso dizer, da defesa do municipalismo, quanto a gente fala a nível nacional, porque nós temos o Congresso Nacional, nós temos o poder central do governo federal, nós temos o poder do judiciário, e isso tudo faz parte da interlocução que a gente consiga dentro daquelas pautas que são benefícios para levar para nosso município, para nossas gestões com prefeitos e prefeitas, a gente consiga trazer o melhor. E quando a gente traz o melhor é para as pessoas, Milenas, que vivem nos municípios. As pessoas vivem nos municípios. O Estado é Paraíba, a União é Brasil, mas nós vivemos nos nossos municípios. Portanto, quem gera riqueza, quem leva toda o trabalho para que a União funcione, o Estado funcione, são os municípios. Portanto, a gente tem esse trabalho, tem agora esse novo desafio, porque aí eu posso dizer a você que nós estamos nos dois lados, né? Tanto de fazer com que o governo chegue aos municípios e os municípios cheguem ao governo dentro daquilo que sempre eu defendi. Nós não podemos fazer o impossível, nós temos que fazer aquilo que realmente é condição de fazer, é condição de executar e que beneficia a gestão. Nenhum prefeito foi eleito para não ter a condição de fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer transformar
a sua cidade, pela natureza de que ali vive, pela natureza de que ali ele quer fazer algo que melhore a condição de vida dos seus munícipes. Portanto, a gente tem esse trabalho e agora estamos inseridos justamente nessa condição do Estado chegar primeiro, chegar logo aos municípios. Isso quer dizer municipalismo. E eu fico muito feliz porque esse entendimento do governador Lucas Ribeiro de fazer com que o municipalismo avance cada dia mais. De fato, é até uma frase que eu costumo falar com uma frequência, George, que a vida acontece nos municípios, né? A gestão municipal ela é responsável pela vida, pelo dia a dia, o cotidiano das pessoas. Eu acredito que o olhar voltado para o municipalismo, sem dúvida alguma, acaba sendo um diferencial. George, falando no municipalismo propriamente dito, no evento, né, do qual você participou, você está em Brasília em virtude disso, a Marcha dos Municípios. É uma espécie de termômetro, acaba sendo uma espécie de termômetro, tanto do humor político, do humor econômico dessas cidades também. Diante da edição desse ano especificamente, né, das experiências que você viveu nos últimos dias aí na capital federal, dá para tecer quais são as principais dores dos municípios da Paraíba hoje, pelo menos em sua grande maioria, e quais são as pautas que são levadas em consideração de forma mais, digamos, intensa, mais incisiva durante esse processo da Marcha dos Municípios? Olha, Milena, nós estamos aqui na 27ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, né? E para você ver como o municipalismo paraibano está forte, temos aqui 900 inscrições só da Paraíba, né? Num contexto de que no Brasil todo essa marcha bateu o recorde de quase 18 mil inscrições que estão participando. Isso quer dizer prefeitos, quer dizer secretários municipais, quer dizer vereadores, quer dizer vice-prefeitos, quer dizer equipes da municipalidade, como muitas vezes escritórios que trabalham na contabilidade, escritórios que trabalham na defesa desses municípios, participando ativamente da Marcha dos Prefeitos. Isso é muito bom. Isso quer dizer que o municipalismo está se tornando cada dia mais forte e cada dia levando a sua mensagem de que nós precisamos, na defesa dos municípios, fazer com que esse Brasil seja bem melhor. Porque é lá na ponta, Milena, que está o prefeito, lá na ponta que está a prefeita, a população, ela acorda, não acorda na porta do governador, ela não acorda na porta do presidente da República, ela não acorda na porta do deputado estadual, nem do deputado federal, nem do senador, ela acorda na porta do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, de quem está tomando conta da cidade. Portanto, essa defesa da gente, e quando eu falo intransigente, é porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode fazer e destravar e melhorar, principalmente os recursos. O município tem sofrido, Milena, com a questão de recursos. Muitas vezes o município, quando é beneficiado com a lei do petróleo, que é uma PEC, né, a justiça vai lá e derruba, né, deixa com que o município, ao longo de 14 anos, com a liminar, o município deixou de receber recursos. E a gente nem quer que seja retroativo esses 14 anos, até porque fizemos um trato com o Tribunal de Contas da União, né, e mais 21 estados, para que a gente finalmente destravasse essa PEC e os municípios começassem a receber a partir até desse mês, né? Mas esperamos o julgamento e olha que o julgamento pode demorar aí até 60 dias. Mas é uma PEC que dá direito, essa PEC dá direito aos municípios ter um pouco de recurso daquilo que é patrimônio da União e é dividido por todos. Nenhum estado brasileiro que seja produtor, como o Espírito Santo, como São Paulo, como o Rio de Janeiro, terá prejuízo algum. Pelo contrário, a União vai dividir seus royalties, seus recursos minerais, que são extraídos de terras da União, que é de patrimônio de todos os municípios brasileiros, um pouco daquilo que é de direito e do seu quinhão. Portanto, isso é algo que vai trazer mais benefícios para as cidades, como também, veja bem, nós tivemos aí a isenção do imposto de rendas até R$ 5.000. Uhum. Ninguém é contra, nem o movimento municipalista, nem a FAMUP, ninguém. Eu mesmo não sou contra isso, porque acho que quem ganha até 5 mil tem que ser isento mesmo de imposto. Nós pagamos imposto demais para pouco retorno. Portanto, a gente sabe que estamos no caminho certo. Mas precisamos também, Milena, que tenha recomposição, tenha valores que foram perdidos. O município deixou de receber com essa isenção e a gente não quer que esse prejuízo afete a administração pública. Portanto, nós estamos com a PEC 2522. O que é essa PEC, Milena? Ela quer dizer
que você vai dar 1,5% a mais de FPM no ano. 1,5 FPM. Tipo, se eu recebo um FPM no mês, eu vou receber mais 1,5 a mais para compensar tudo aquilo que vamos perder durante o ano. Para poder que a administração pública se mantenha com infraestrutura, com recursos, com os serviços básicos de políticas públicas implantados nos municípios e os gestores consigam atender. Para você ter uma ideia, o governo federal está há 20 anos sem fazer reajuste do SUS. Às vezes faz até propaganda, e o SUS eu acho que no mundo não existe um programa tão interessante como o SUS, mas o reajuste é muito pouco e os municípios têm que bancar. Perfeito. Eu já ia questionar mesmo sobre esse ponto da reforma tributária, né? Então, na contrapartida, os municípios já sugerem, né, essa PEC que de alguma forma compensa o que seria tido como perda, de acordo com a proposta da reforma, mas a gente está falando apenas de um ponto, né? Ou seja, da isenção do imposto de renda, por exemplo, para essa pessoa, para a pessoa física que ganha até R$ 5.000 hoje. Nos demais pontos da reforma tributária, onde é que os municípios acabam se munindo também no quesito financeiro, no quesito do aporte financeiro dessas cidades? Há uma, digamos assim, uma discussão entre os gestores municipais, dentro da própria FAMUP? Como é que está essa situação no todo da reforma tributária, pelo menos as propostas até então? Olha, quanto à reforma tributária, os municípios não vão perder, né? Mas também temos que ter cuidado com as leis complementares, né? Então, Sim. temos dois comitês gestores, que são um com 14 membros, inclusive esses 14 membros, eles defendem a parte dos municípios menores, né? Inclusive a Paraíba é representada pela secretária Mélicles, que está nesse comitê, que ela tem esse trabalho já atuante e faz com que a gente tenha essa defesa de melhor informação e como os municípios vão proceder para não perder recursos, né? Eles não vão perder no momento e não tem nenhum município brasileiro que vai perder. Agora, precisamos também, dentro das leis complementares que serão votadas agora nessa transição de 7 anos, que também os municípios estejam bem protegidos e por isso que no comitê gestor tem uma paraibana, Merckx, de Patos, que está lá cuidando também, defendendo dos menores, como também temos da Paraíba, Bruno Citone, pela Frente Nacional de Prefeitos, porque representa as capitais e municípios acima de 50 mil habitantes. Mas sabemos também que dentro desse conflito, muitas vezes do interesse do maior para o menor, nós temos pessoas comprometidas para que a gente avance e não venha a ter prejuízo para os municípios. Nenhum município vai ter prejuízo, mas também temos que ter muito cuidado. A FAMUP já tem essa preocupação, nós estamos aí capacitando, né, pessoas para que a gente, dentro desse contexto, oriente os contadores, oriente os auditores fiscais, oriente todo o pessoal que trabalha com a questão tributária, viu, Milena, para que os municípios não fiquem aí dentro da defesa do contexto do direito, do seu direito. Portanto, é isso que nós vamos fazer e nós vamos querer, executar e verdadeiramente efetivar. A gente não quer de forma alguma que nenhum município fique de fora dessa discussão tão importante da reforma tributária, até porque eles não vão ter prejuízo, mas também vão ter cuidado, porque muitas das vezes, numa lei complementar votada errada, aí sim o município pode perder recurso e não vai ter mais retorno. George, é uma pergunta, digamos que seria mais generalista, né? Porque nós estamos falando até agora de responsabilidades que têm que ser cumpridas, por exemplo, pelo ente federal, pelo governo, relacionado aos gestores municipais, se eles precisam de suporte, de aporte financeiro também para cumprir com as demandas e as responsabilidades de um executivo municipal. A gente sabe que são inúmeras, né? Há inúmeros desafios também, a depender das regiões. A gente fala da Paraíba, são 223 cidades que de alguma forma vivem circunstâncias diferentes em suas especificidades, mas há uma discussão hoje muito latente no meio social, já que inclusive o gestor municipal é quem lida diariamente com as críticas da própria população. Há uma discussão de que até que ponto os gestores municipais precisam também tratar um pouco mais sobre as próprias responsabilidades. A gente tem, por exemplo, uma situação, né? Eu falo de Campina Grande hoje vive um momento, digamos, de fragilidade no quesito
opinião pública com relação à gestão municipal, devido a problemas como falta de repasses para unidades hospitalares, enfim, questões que já são conhecidas de todo mundo, né? A gente tem batido muito nessa tecla dos fatos aqui, essa falta de conversação com os servidores, faltas de ajustes salariais, enfim, responsabilidades que são inerentes do gestor público. Dentro da própria FAMUP, dentro do grupo de gestores, há uma discussão também sobre reforço das responsabilidades do prefeito, da prefeita. Como é que, inclusive, a própria federação enxerga a situação de Campina Grande e de municípios que vivem situações parecidas? Olha, Milene, a FAMUP, ela é uma instituição que ela assessora, ela orienta, ela faz capacitação, ela treina, ela leva a melhor informação para todas as gestões. Ela não tem a capacidade, em nenhum momento, de entrar em nenhuma administração, seja Campina Grande, seja Bom Jesus, seja minha cidade, Sobrado, nenhuma. Mas nós estamos sempre presentes na boa informação, na capacitação, no bom assessoramento. Nós temos treinamento, nós temos disponibilidade de informação na área de saúde, educação, infraestrutura, juridicamente, tudo aquilo que o município precisa, a FAMUP tem à sua disponibilidade, até porque ela foi criada para isso e hoje ela tem essa representatividade justamente para fazer esse tipo de assessoramento e de condições de informação em tempo real. Nós temos até serviço de alerta, né? Nós temos alerta, nós temos tudo o que você imaginar para que o município e seus técnicos e o seu prefeito e sua vice-prefeita ou seu vice-prefeito ou seu secretariado tenham informação dentro daquilo que está acontecendo, com mudança de lei, com transformações de muitas vezes eventos e formação, e também do que acontece a nível de Congresso Nacional e a nível também de ministérios, porque às vezes a gente muda a normativa e nem sabe se está aplicando o dinheiro corretamente. E a FAMUP tem essa preocupação de estar sempre informando aos municípios. Quanto aos municípios que você citou, e muitas das vezes as pessoas criticam e falam, e às vezes aí cabe ao gestor fazer essa defesa, e nós fazemos também, até porque quando a gente é provocado, a gente faz. Na saúde, por exemplo, nós temos um déficit enorme na saúde. Para muita gente que não sabe, todo município tem que ter uma aplicabilidade de 15% de recursos para poder ter suas contas aprovadas na saúde, 25% na educação. E hoje os municípios estão aplicando quase 35%, mas o dinheiro é curto, é pouco. A saúde mesmo é um complicado, porque é SUS. Se o município tem um estabelecimento dele, de competência do município, tipo uma maternidade municipal, ele não pode só atender aquelas pessoas que ali vivem do seu município. A porta é aberta. Eu comparo, por exemplo, um exemplo Campina Grande, eu acho que é o ISEA, né, que Sim, é o a hospital maternidade. da maternidade que nasce meninos de Santa Cruz do Capibaribe, nasce meninos lá do Rio Grande do Norte, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, da divisa, nasce meninos lá de Bom Jesus, lá de Cajazeiras, no meio do caminho, e a Prefeitura de Campina, a Administração Pública de Campina, a Secretaria de Saúde de Campina não pode travar ninguém de entrar no hospital, é porta aberta, é SUS, e muitas das vezes da regulação não chega o recurso. E aí fica muito, digamos assim, na linguagem bem popular, apertado para a administração pública manter um hospital dessa natureza, manter aquilo que dignamente as pessoas precisam. E aí muitas vezes vem o problema da crítica, o problema do atendimento, e a gente até compreende, porque a população ela paga seus impostos, ela paga seus direitos. E se você tem serviços públicos para retornar para toda a população, você tem que tentar, de todas as formas, fazer com que você leve sempre o melhor. Mas nós temos também que mostrar para a sociedade o que acontece, né? E os municípios hoje, e falo só de Campina não, falo de outras cidades que estão comprometidas com o recurso próprio e manter a saúde. Por que é que eu defendo muito as emendas impositivas? Porque 70% dessas emendas são direcionadas ao custeio da saúde. Os prefeitos hoje não conseguiriam manter de forma alguma a saúde, mesmo que às vezes precária, mesmo que às vezes não consiga dar aquilo que a população entenda que seja o melhor, se não fossem as emendas. Bom, Jorge, eu compreendo, realmente é uma questão complexa, né? Principalmente quando a gente trata do setor da saúde, que é, de fato,
um espaço, um setor mais fragilizado. Você acabou de citar a problemática de repasses de valores desatualizados por parte do SUS. Esse, de fato, é um problema que tem que ser considerado. Mas quando eu falo de situações específicas de Campina Grande e outros municípios que enfrentam hoje, digamos que uma crise, uma fragilidade maior no quesito, enfim, avaliação pública e todo esse ponto, né? Quando você cita aqui, por exemplo, a FAMUP dá suporte, dá uma assessoria para esses prefeitos, em casos como esse Campina, em outras cidades também, para ser mais ampla aqui nesse aspecto, né? Essa assessoria também passa pelo quesito, talvez, alerta, uma indicação, um direcionamento de como esses gestores podem enfrentar esse tipo de crise também, Jorge? Assim provocada a FAMUP, assim chamada FAMUP, claro, a gente tem todo o interesse de ajudar o município e com suporte, como você falou, técnico, suporte de assessoramento, bom assessoramento, para que as pessoas que estão ali trabalhando diariamente na saúde, eles consigam ter a dimensão de muitas vezes onde está o problema e onde pode ser resolvido. Isso a gente sempre faz, isso tanto faz ser o município como Campina, como o município de menor porte, qualquer um, até João Pessoa, que é considerada a capital, e muitas das vezes as pessoas, não, mas é a capital, e o município maior tem técnicos e tem toda uma estrutura bem organizada, mas a gente é feito também para isso, para assessorar. Assim, nós provocados, sendo provocados, a gente está lá para ajudar com toda certeza e orientar. É como eu disse, nós não podemos de forma alguma se meter e nem estar dando dicas de que a gente é parceiro dentro da administração quanto resolver problema. A gente é provocado para resolver. E a gente respeita isso e os municípios têm também, hoje, nessa condição, de muito assessoramento. Sempre ligam para a FAMUP, sempre estão preocupados em saber o que é que está acontecendo, normativas, como eu disse, mudança de lei, como vai ser usado o recurso, como pode ser usado emendas, como pode ser orientado na inscrição e cadastramento de emendas. Isso tudo a gente faz, a FAMUP faz. A gente só não pode, como eu disse, estar lá se metendo na administração, mas provocados a gente está lá para fazer o bom assessoramento e a gente acredita que esse problema, tanto da saúde como em outras áreas de educação, enfim, tudo, não é um problema só de uma cidade maior, só de uma cidade de porte maior, mas de todos. E a gente procura, quanto federação, fazer o melhor por todos. Só para atualizar você que está ligando a TV agora aqui no canal 18.1, a nossa conversa é com Jorge Coelho. Ele atualmente segue à frente da Secretaria de Articulação e Desenvolvimento, né, Articulação Municipal da Paraíba. Eu vou só pedir, Jorge, estou explicando aqui para as pessoas, para quem inclusive ligou agora e está achando estranho o formato de hoje, Jorge está em Brasília, em virtude da Marcha dos Municípios, e nós não podíamos perder a oportunidade, né, tanto de atualizar sobre as pautas que estão sendo discutidas nessa edição da Marcha dos Municípios lá em Brasília, e acabamos aí conversando com ele de forma remota. Eu vou só pedir, Jorge, que isso, você posicione melhor o celular, exatamente agora a imagem está ok. E eu vou fazer outra pergunta também, porque a gente está falando aqui de pontos que podem representar uma certa fragilidade, né, para os municípios, para as cidades e no quesito Paraíba. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta para mais de 140 municípios com relação ao excesso de contratações temporárias, né? Outro problema, também o descumprimento da resolução mais atual do Estado, que dá conta de um teto aí de contratações temporárias. E como você, enquanto secretário, né, dessa articulação com os municípios, como é que isso tem sido não só analisado também e como, na sua visão, isso pode ter um reajuste? Porque hoje uma resolução rápida, digamos assim, para um problema como esse, seria no mínimo a demissão em massa de pessoas, né, servidores contratados nesses municípios, ou então a promoção de concursos públicos, que já é outra instância também. Qual seria a análise desse momento atual e dessa fragilidade que de alguma forma já vem sendo pautada há algum tempo? Olha, o que nós fizemos com o Tribunal contra a Federação, o Tribunal de Contas do Estado, foi justamente uma adequação, uma assinatura de termo de ajustamento de conduta para que os municípios, aí eu posso dizer como Patos, que fez um termo de ajustamento de conduta que em 4 anos ia fazer a regularização de funcionários, ia fazer a regularização de excesso de funcionários, como outros municípios fizeram, com concurso, com organização, e muitas das vezes, viu, Milena, é só uma questão estrutural, é uma questão de organização. No passado, houve muitas
muitos concursos de municípios que geraram aí um problema grave. Não é só a questão de contratados ou cargos comissionados que estouraram a lei de responsabilidade fiscal perante o Tribunal de Contas no quesito pessoal, mas sim maus concursos que fizeram, que incharam a folha, incharam o município, a administração, e hoje os prefeitos se verem num problema grande, porque você sabe que tem que ter o contratado, você sabe que tem que ter o comissionado para que funcione a administração pública. Isso é normal, tem a quantidade. Isso é normal também, que esse teto de até 33%, até 35% de contratados e comissionados em cima daqueles valores do efetivo. Isso é normal, né? E muitas das vezes o que é que a gente tem feito na orientação aos prefeitos? Que faça readequação, que estude melhor o organograma da prefeitura. E esse acordo que fizeram com o Tribunal de Contas está surtindo efeito, porque justamente isso está procurando de forma a equalizar e resolver para que as pessoas também não venham perder seus empregos. E muitos municípios ele não têm renda a não ser o ICMS, a não ser o FPM, ele não tem rendimento, ele não tem receita própria, ele não tem uma economia forte, e ele sabe que o emprego da prefeitura é quem movimenta a economia local e as pessoas que ali estão trabalhando. Portanto, essa adequação está sendo feita de forma justa, o tribunal tem sido parceiro, o tribunal não quer, e é claro que vai punir aqueles que realmente não atender, mas também não é punitivo para aqueles que querem realmente fazer a coisa certa e fazer com que essa adequação sirva perante os efetivos e os contratados. Isso é muito importante, ninguém quer folha inchada, até porque gera mais pagamento de INSS, gera folha alta e o município precisa ter investimento. A gente tem hoje enfim, um regulamento, né, que traz um teto máximo aí, uma resolução do Estado atual, até 2024, que fala em 30%, né, dos servidores por contratação temporária, os contratos temporários, em comparação com servidores efetivos. Mas tem cidade na Paraíba que chega a mais de 400%, né, dessa equalização, dessa comparação. No caso desses municípios que estão muito acima desse teto que é estipulado pela regulamentação, pela resolução, quais seriam as medidas para tentar auxiliar essas cidades? É muito mais difícil para esses municípios chegar a esse patamar, digamos, mais ideal ou mais padrão, né? Claro, tem essa dificuldade, é como eu falei, muitas das vezes concursos mal feitos no passado, que inchou a folha de efetivo, e quando você tem a condição de fazer a contratação dos contratados e comissionados, vai bater nessa casa que você falou aí de 400%. E é isso aí que os municípios estão fazendo, essa equalização, essa transformação da nova administração para poder fazer com que adequação correta e que o tribunal esteja contente, porque isso pode gerar até problemas na prestação de contas. Sim. E o tribunal, quando fez esse termo de ajustamento de conduta, foi justamente para isso, para dar uma chance aos gestores para poder fazer e melhorar a administração pública. Isso aí é cuidar de um censo, é cuidar que você faça o organograma perfeito do município, você faça com que aquilo que o município realmente precise realmente esteja dentro daquele contexto de cumprir com a lei dos 30% de contratado perante os efetivos. E a gente sabe também que tem a aposentadoria, tem aqueles que trabalharam pelo município e também estão dentro da aposentadoria com instituto próprio ou pelo regime geral. E aí é onde entra a organização, organizacionalmente a administração que tem que fazer para poder junto com o Tribunal de Contas, atender a lei e atender também os serviços. Olha, Milena, é muito bom quando a gente fala desse tema, até porque as pessoas às vezes não entendem. Tem convênios federais que está há décadas sem reajuste, e principalmente o dinheiro do SUAS, da Ação Social, que tem programas que são federais, são programas de convênio federal que não está tendo um repasse correto. E que sabe quem banca? Os municípios. Sabe quem tem que colocar lá o servidor para tomar conta? O município. E às vezes as pessoas não entendem, e o prefeito tem que bancar aquilo, que o prefeito não vai tirar o CREAS, o prefeito não vai tirar o CRAS, o prefeito não vai tirar o Criança Feliz, o prefeito não vai tirar programas da saúde que não está vindo dinheiro,
e vai demitir as pessoas, porque ninguém vai entender isso, a população não vai entender. A partir do momento que você implanta um serviço público, a política pública de atendimento à população, você não pode retirar mais. Portanto, muitas das vezes os prefeitos estão tendo que empregar as pessoas nesses convênios, que são recursos federais que não estão sendo repassados e estão sendo cumpridos pela gestão, e aí gera justamente isso aí, gera justamente um agravamento na questão de pessoal. Portanto, os municípios estão fazendo essa adequação, passando para o tribunal realmente aquilo que acontece no município, para também que o tribunal tenha conhecimento para poder fazer uma análise perfeita e fazer também a correção necessária para que o prefeito não venha incorrer na lei. Jorge, voltando a falar da Marcha dos Municípios, que é o evento que levou você até a Brasília, né? Por isso que nós estamos conversando aqui de maneira remota também. A priori, o convite tinha sido presencial, mas de fato não poderíamos perder essa oportunidade. A Marcha dos Municípios acaba sendo, de alguma forma, uma certa pressão institucional por parte dos prefeitos, né, dos gestores municipais. E aí, a minha pergunta é muito simples, muito direta, né? Na situação atual hoje, em termos de relações institucionais, os prefeitos de fato precisam desse movimento, precisam, digamos, gritar para serem de fato ouvidos nas suas demandas hoje? Precisa sim, nós temos pauta prioritária no Senado Federal, na Câmara Federal, junto ao governo federal, junto ao Judiciário, e a marcha dos prefeitos, ela traz a Brasília a representatividade do municipalismo. Nós estamos aqui, como eu disse, com quase 18 mil inscrições na marcha dos prefeitos da 27ª marcha. A Paraíba, nesses 6 anos, é protagonista de uma luta muito importante em defesa dos municípios. Nós tivemos aí a defesa do FPM, a defesa do 1% de setembro e outras conquistas que tivemos, como a PEC 66, que se transformou na Emenda Constitucional 136, que aí defende a questão do reparcelamento do INSS, do precatório, para que os municípios tenham condição de pagar e ter a condição também de contábil de ter seu recurso do orçamento sem ser prejudicados, né? E a Paraíba esteve presente nessa luta junto aqui ao presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, que foi parceiro, principalmente na PEC 66, e está sendo parceiro nessas demandas do movimento municipalista. E a marcha, Milena, serve muito para que a gente continue nessa vigilância, continue nessa cobrança, mas também agradecendo aquelas conquistas que nós tivemos, né? Até porque a marcha traz inovação, traz muita tecnologia para ser mostrada, traz mais informação, e todos que vieram aqui, os secretários, os vice-prefeitos, os vereadores, os prefeitos, vão sair para suas respectivas cidades com mais informação, com mais conhecimento. E é muito bacana a gente estar aqui. Realmente nós estamos aqui com uma caravana muito forte, quase cerca de 155 prefeitos e prefeitas, vereadores, secretários municipais, vice-prefeitos, fazendo com que essa marcha se transforme em uma das maiores marchas já feita no Brasil e, acima de tudo, defendendo, e eu sempre vou dizer, Milena, defendendo intransigentemente a defesa do municipalismo quando a gente fala em levar melhores dias, melhores benefícios, mais recursos para os municípios. É isso que nós defendemos. E a marcha faz tudo isso. Estou aqui de Brasília, é um prazer estar no seu programa, é um prazer estar falando com você. Queria estar aí junto com você, com certeza, mas estamos aqui em Brasília, inclusive até aqui no almoço de comemoração da FAMU pelo êxito que tivemos aqui na Marcha dos Prefeitos. Em termos ou a nível de impacto, né, essa secretaria que você assume junto ao governo do estado, convite do governador Lucas Ribeiro, para, de alguma forma, reforçar a articulação municipal a nível governamental, né? Você já sente que, a priori, já existe uma resposta por parte desses gestores também? Essa tentativa do governo do estado de aproximar os gestores, de aproximar os prefeitos e as prefeitas do estado, já dá para ter um panorama do efeito dessa secretaria e, claro, da cadeira que você assume a partir de então? Sim, Milena, é muito importante a Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal, né? E é uma secretaria que trata das emendas parlamentares diretamente para os municípios, vai tratar de prestação de contas de convênios diretamente dos municípios, trata de convênios também que serão executados pela Secretaria para os municípios, e a gente tem a alegria aí de ter a compreensão de todos os prefeitos da Paraíba nesse momento e fazer com que a gente, como eu disse, leve o Estado mais para os municípios e os municípios mais para o Estado. Isso é determinação do governador Lucas Ribeiro, quer
municipalista tem essa sensibilidade municipalista, porque quando ele faz com que uma secretaria seja gerida por quem realmente está lá na outra ponta, faz com que facilite a interlocução, facilite o diálogo, facilite as execuções de políticas públicas, que o Estado quer avançar. O Estado é macro, o Estado não tem tempo de estar projetando construção de uma creche numa cidade. Ele quer a parceria do prefeito, ele quer a parceria da prefeita, ele quer levar o investimento do Estado através do município, que isso é muito importante. Isso quer dizer que você está chegando à população através da administração e está podendo fazer com que aquelas políticas públicas que você deseja executar esteja lá na cidade. Isso faz com que a gente, como a gente tem dito, que o governo é municipalista e o governador Lucas tem essa visão que eu acho muito importante para o desenvolvimento do Estado e principalmente para os municípios, porque é lá onde as pessoas vivem. Vou até pegar esse gancho que o senhor falou agora e aproveitando também o ensejo por o senhor estar em Brasília, inclusive, né? Essa discussão geral sobre a PEC, enfim, que propõe o fim da escala 6x1, há também uma discussão muito acalorada no quanto isso vai modificar ou pode modificar positivo ou negativamente o contexto econômico também dentro das cidades, né? É uma discussão de setores também, o setor, enfim, empresarial se preocupa, do outro lado tem um trabalhador também que de alguma forma pensa no seu benefício, é um direito que precisa também ser ouvido, mas a nível municipalista, o quanto essa pauta tende a afetar o contexto dentro das cidades e como também a FAMUP enxerga, né? Porque não deixa de ser uma pauta de todo mundo. Como o senhor citou, a vida acontece, o dia a dia, o cotidiano é muito mais intenso dentro dos municípios, né? A gente tem que ter muito cuidado, Milena. Nós temos aí uma parcela significativa de empresas privadas e de prestadores de serviços que não são efetivamente dentro do contexto da organograma municipal, organograma estadual, um exemplo, que tem que ser cumprido se a lei mudar. E a gente sabe que nós temos aí um impacto grande se realmente mudar a escala, porque nós temos um impacto aí no Brasil inteiro de 9,2 bilhões de reais, porque, quem trabalha como terceirizado na saúde, na educação, né, você sabe que tem que cumprir como privado, não é como do serviço público, não é como organograma do serviço público. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, até porque aí a gente volta àquela questão do pessoal. Você já tem um problema para você cumprir, né, com a lei da responsabilidade fiscal quanto pessoal, que o limite prudencial chega a 49% e você pode chegar até 54%, que é o limite máximo. E aí como é que você vai fazer? Você vai ter que uma enfermeira para cumprir os horários que vai parar de sair de 40 horas, outro de 44 para 36 horas, você vai ter que ter outro contrato. E muitas das vezes, esses contratos da saúde, da educação, são terceirizados. Você vai ter que dobrar o número de funcionários, muitas das vezes, ou pelo menos colocar 50% a mais de funcionários, para poder cumprir horário, para poder cumprir a escala. E como é que você vai fazer isso? Outro dia eu vi uma matéria eu acho que foi na CBN, se eu não me engano, da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, dizendo que no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, o setor de suínos e frangos e que trabalha efetivamente com indústria e com criação, precisa hoje de cerca de 30 mil funcionários. Olha bem, precisa hoje, se tiver 30 mil funcionários, tem 30 mil carteiras assinadas hoje. E se a escala mudar, vai precisar de 80. Ora, se a gente não está arrumando 30, vai arrumar 80. Não tem como. E a gente está muito preocupado nessa questão. Não é que a gente quer aqui, volta a repetir, estou no seu programa aqui, o municipalismo, a reunião da CNM, não é essa preocupação, e a gente está em alerta para que também não venha a ser prejudicado, porque aí temos o limite pessoal. Como é que eu vou afetar serviços públicos como abrir um PSF no final de semana, um pronto atendimento, um hospital público municipal, uma UPA, né? Eu acho que travou aqui a internet, né? Enfim, são os percalços do momento. Estamos testando esse formato novo. Acredito que a gente
talvez consiga retomar essa ligação com ele aqui, mas enfim, eu quero demais agradecer a sua presença, a sua participação. Enquanto a gente tenta aqui o contato com ele mais uma vez, eu quero inclusive reforçar que todas as semanas nós estamos aqui, não só no canal 18.1, mas também no canal do YouTube Itacast, né, no canal da Rede Ita, Jornalismo Ita. Temos esse interesse em trazer para você que nos acompanha toda semana o melhor das discussões atuais, as discussões sociais e fazer com que você participe também desse momento. Para você que não nos segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, segue rede.ita e também o nosso perfil do Itacast, tá? Lá no nosso Instagram, lá você pode acompanhar não só os cortes aqui dos nossos podcasts, mas inclusive as discussões mais atuais e pode também se comunicar com a gente para opinar sobre quem você quer ver nessa bancada aqui comigo conversando sobre temas atuais, que pautas você quer acompanhar também a nível de discussão, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir o contato com ele de novo, Caio, mas enfim, tivemos uma conversa muito produtiva com o Jorge Coelho, ele que representa não só a FAMUP, a Federação dos municípios da Paraíba, como também hoje é secretário de Articulação Municipal do Estado. Digamos que é uma instância muito importante, não só para fazer, de alguma forma, a ponte entre os municípios, os gestores municipais e o governo estadual, como também para nos dar um parecer de como esses municípios paraibanos estão se comportando diante do momento atual, dos desafios atuais. Isso é o que importa, né? Olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.